Oi, pessoal. Tô de volta. Vocês sentiram minha falta? Eu senti de vocês, mesmo o nosso contato sendo tão raro, apenas nas lives. Mas eu senti falta de ter esse momento com vocês e tô animada por ter voltado. Caso alguém tenha ficado preocupado, eu tive uma virose, mas já me sinto bem melhor. E para esse meu grande retorno, eu resolvi que a gente não vai ter necessariamente uma aula, a gente vai ter uma conversa. Quase um monólogo. Monólogo praticamente, porque só eu vou estar falando aqui agora, né? Mas vocês fiquem à vontade para comentarem aí. Inclusive comentem, participem. É muito legal ver os comentários de vocês. Então, essa nossa conversa vai ser sobre a indústria cultural, mais precisamente em Adorno e Horkheimer. Eles têm um livro chamado Dialética do Esclarecimento, e nesse livro há um capítulo focado em tratar sobre a indústria cultural. Quero dizer que hoje eu não serei imparcial, serei totalmente parcial, vou opinar, vou dar a minha opinião mesmo, porque, como eu disse para vocês, isso aqui hoje é uma conversa. Então vamos lá. De novo, eu vou no ícone errado para apresentar para vocês. Não. Gostaram da minha arte? Vamos lá, pessoal. Eu vou buscar ir lendo, expondo o ponto do autor e também expor exemplos e opiniões minhas, mas sempre que eu for dar opiniões minhas, eu deixarei claro que é minha e não do autor. Pois a cultura contemporânea confere a tudo um ar de semelhança. O cinema, o rádio e as revistas constituem um sistema. Cada setor é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto. Até mesmo as manifestações estéticas de tendências políticas opostas entoam o mesmo louvor do ritmo de aço. Ou seja, hoje em dia, se você for no cinema, no rádio, nas revistas, você não vai encontrar muita diferença. Você vai encontrar mais do mesmo. Você vai encontrar a mesma coisa maquiada de uma forma diferente, mas no final das contas, todas são o mais do mesmo. Todas entregam a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Você não precisa consumir muita coisa para ter um assunto, porque vai estar lá, vai estar em toda parte. Sabe, quando você pensa, meu Deus, não aguento mais isso, onde você vai estar aquele assunto? Porque para ele, todo, não só para ele, né, na realidade, todos esses meios de, de comunicação, de entretenimento, entregam a mesma coisa. Às vezes, de uma maneira mais maquiada, mais elitizada, mas no final das contas, estão te entregando a mesma coisa. Ele vai falar que até manifestações políticas, estéticas, artísticas, de opostas, tipo assim, a manifestação política da direita, a manifestação política da esquerda, entoam, entregam o mesmo louvor, entregam a mesma coisa. Aqui eu já não sei se eu concordo, mas referindo-se ao cinema, à rádio e às revistas, de fato, aí eu concordo com a Adorno e Horkheimer. Quanto às manifestações políticas, se esteticamente as mesmas entregam a mesma coisa, entoam o mesmo ritmo, eu já não sei se eu posso concordar. Vamos seguir.
Pessoas participam dessa indústria empórea, métodos de reprodução que, por sua vez, tornam inevitável a disseminação de bens padronizados para satisfação de necessidades iguais. Você vai sempre encontrar um padrão, sempre, como eu disse antes, ele bate muito nessa tecla, sempre mais do mesmo, e sempre para se fazer as mesmas necessidades. Por exemplo, não é porque é uma classe A, uma classe B, classe C, que você vai encontrar essa diferença. Como eu disse, às vezes você encontra esse padrão de uma maneira mais elitizada, mas no final das contas as necessidades são as mesmas e o padrão para entregar e para satisfazer essas necessidades é o mesmo. Às vezes, como eu disse, maquiado. Você pensa, aqui está diferente, mas no final das contas, o sistema, a indústria, ela é a mesma, ela está no todo. Aí eu trouxe aqui essa imagem, espero que o YouTube não apague o vídeo por direitos, sei lá, de camisas sendo comercializadas com as estampas do rosto da Frida Kahlo, uma artista incrível, porque eu queria fazer um questionamento. Vocês acham que... Questionamento esse que eu também tenho minha opinião a respeito e eu vou expor. Que essa comercialização da arte, das causas, esvaziam as causas políticas? Porque, por exemplo, é muito irônico, hoje em dia você encontra absolutamente tudo com o rosto da Frida estampado, e é muito irônico, porque a Frida foi justamente um artista feminista, marxista, e a imagem dela hoje em dia é tão comercializada. E claro, a artista e a obra dela não tem culpa nenhuma disso. Inclusive, isso vai muito contra o que ela representava. Mas vocês acham que por haver essa comercialização da imagem da Frida, ou de qualquer outro artista ou movimento político, vocês acham que essa comercialização tem todo esse poder para esvaziar causas? Eu gosto de sair sempre desse questionamento crítico, desse ponto de vista crítico, e botar meus pés na realidade. Quantas meninas, quantas jovens, adolescentes, mulheres adultas até, ou rapazes mesmo, não sabiam quem era Frida Kahlo, ou da sua obra, ou não se interessava por, seja feminismo ou política, e porque viu uma camisa com o rosto dela, uma caneca, qualquer coisa do tipo, achou bonito, quis comprar, e daí, então, se interessou a saber quem ela foi, da sua arte, da sua política, ou sobre o feminismo. Daí se tornou uma pessoa mais politizada. Não quer dizer que a pessoa passou, não estou dizendo que a influência dela, a pessoa passou a seguir o mesmo caminho político que ela. Mas, justamente, viu o que ela defendia e pensou, não, eu não concordo com isso, entenderam? De alguma forma, por causa dessa comercialização, essa pessoa adquiriu algum conhecimento ou algum senso crítico. Claro, eu não estou dizendo que isso funciona no macro, mas pode acontecer. Acontece. A gente está um calor aqui. Eu não ligo o ar-condicionado para não haver, na tentativa de não haver nenhum ruído para vocês aí. Então, porque, por exemplo, a Mona Lisa. Tem muitas camisas com a Mona Lisa. O pessoal picha a Mona Lisa em toda parte. Quantas pessoas conhecem a Mona Lisa por causa dessa comercialização? Por causa de uma pichação que veio na rua. Aí vem uma pessoa em cima do seu salto. Gente, esses exemplos que eu tô dando são coisas que eu já vi. Não são tirados da minha cabeça do nada.
e fala: nossa, estão banalizando a Mona Lisa, estão banalizando a obra de arte. De fato, há uma banalização. Mas não é estar muito fora da realidade você se incomodar tão profundamente com isso? Porque nem todo mundo vai poder ir no Louvre ver a Mona Lisa de perto. Nem todo mundo. Eu adoraria ir no Louvre conhecer não só essa obra, como tantas outras. Mas não acontece. Às vezes, o único contato com essa obra que a pessoa vai ter foi uma camisa que ela viu na Renner. Foi uma pichação que ela viu numa praça. De certa forma, essa pessoa não está consumindo arte. Eu não estou aqui defendendo a indústria cultural de modo algum. Ela é muito problemática. Só que muitas pessoas atacam a coisa errada. Você não deve atacar quem está consumindo, quem está inserido nesse meio. O alvo da crítica, do ataque, é a indústria. Enfim, opinião minha, isso que eu falei até agora. Vamos lá. Vocês viram que eu peguei a Frida para Cristo, né? Crítica ou forma de elitizar a arte? Vamos já chegar nessa pergunta. E essa pergunta não faz parte do capítulo do livro, é uma pergunta que eu estou fazendo. Mas vamos ver. O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade de que não passam de um negócio. Eles a utilizam como um lixo, como uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem. Ou seja, segundo os autores, o cinema e o rádio não se preocupam mais. Eles não tentam mais apresentar arte. Eles não estão mais interessados em entregar arte ao consumidor, ao telespectador. Eles nada mais fazem do que produzir lixo atrás de lixo, caçambas de lixo, para justificar o lixo anterior que eles entregaram. De fato, há muito lixo no cinema, no rádio, há muito conteúdo ruim. Mas também há conteúdos muito bons, que realmente entregam arte. E eu botei o pôster desse filme aí justamente porque é um filme que eu considero muito bom. Inclusive, se quiserem dicas de filme, eu indico para vocês assistirem, para conhecer um pouco mais sobre a arte da Frida, sobre, enfim, a história dela. Gente, eu não estou aqui tentando converter vocês a uma seita da Frida Kahlo. Eu não sei porque foi o exemplo que me veio à cabeça quando eu preparava essa aula, essa conversa. Vamos continuando. A vida não deve mais, tendencialmente, deixar-se distinguir do filme sonoro. Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica, permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados exatos. E é assim, precisamente, que o filme adestra o telespectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. Ou seja, o filme não nos provoca, o filme não é mais provocativo, ele não te faz mais pensar fora da sua realidade, ele te dá uma fórmula certinha para você parar, sentar, olhar e não questionar. Para você não sair da caixinha, não desenvolver um senso crítico, ele só te dá uma forma onde você se sente confortável, para você identificar ali a sua realidade, você se sentir conectado com o personagem da história e ali permanecer. Ok. Agora, isso é inegável. Não que não haja ainda filmes que nos façam sair da nossa zona de conforto, que a gente fique, que deixa a gente assim, enfim. Mas, por exemplo, quantas vezes a gente não fala, hoje eu quero ver um filme. Não tô dizendo que tá errado, não, tá, gente? Eu mesma falo muito isso. Hoje eu quero ver um filme que eu não precise pensar. Hoje eu quero ver um filme que eu só faça rir, que eu não precise sequer prestar atenção para compreender alguma coisa. Eu, por exemplo. Gente, que calor. Eu, por exemplo, sou muito família. Sou apaixonada pela minha família. Então,
sempre que eu quero me sentir confortável, que eu tô um pouco mais ansiosa ou qualquer coisa do tipo, eu procuro exatamente filmes e séries com temáticas familiares, como, por exemplo, Modern Family. Eu assisto muito, porque ali eu me sinto confortável, assim, eu me sinto acolhida ali, eu me sinto em casa. E não tá errado você procurar um certo conforto, de modo algum. Você só não pode sempre fazer isso, né? Senão você vai definhar intelectualmente. Mas não tá errado você procurar um conforto. Depois de um dia cansativo, depois de um dia inteiro trabalhando, quem é que quer assistir um filme que você vai ficar o tempo inteiro assim, o quê? Não entendi. Como assim? Eu tinha que ter prestado atenção ali, deixa eu voltar aqui para entender. Às vezes não, às vezes você só quer rir, você tá cansado, e tudo bem. Falando de mim de novo, hoje vocês estão conhecendo demais de mim. Eu sou uma pessoa muito empática. Então, durante esse período de pandemia, todas essas notícias, eu até passei um tempo tentando evitar ver notícias, que é péssimo, mas tentei, às vezes eu dizia, não, hoje eu não vou ver notícia não, hoje chega. Porque eu vi notícias de pessoas morrendo, pessoas voltando à pobreza extrema, pessoas com instabilidade alimentar, e aquilo me doía, que eu ficava realmente bem deprimida. Então, eu fugia de ver qualquer filme de drama, qualquer filme que remetesse a essa realidade tão cruel que a gente estava vivendo, e parecia paralela, não parecia real, de tão terrível que a coisa estava sendo, principalmente aqui no nosso país. Então, eu buscava sempre o conforto, sempre aquela realidade que eu estava habituada antes disso tudo acontecer. Eu fico dando esses exemplos para poder fixar as coisas ainda mais na cabeça de vocês, tá? Espero que vocês compreendam. Vamos lá. Por enquanto, a técnica da indústria cultural levou apenas à padronização e à produção em série, sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra e a do sistema social. Ou seja, a indústria cultural, ela não se importa, ela já abandonou há muito o significado real da obra, o que a obra representa socialmente, como ela está inserida naquele sistema social. Hoje em dia, ela segue apenas a padronização, apenas a produção em série. Ela busca apenas entregar uma fórmula pronta, que não precise de muito para ser consumida, para ser compreendida. E ele segue dizendo: isso, porém, não deve ser atribuído a uma lei evolutiva da técnica enquanto tal, mas a sua função na economia atual. Ele vai dizer que a gente não deve atribuir essa padronização, essa produção em série, à evolução da técnica, a essa evolução industrial. Ela apenas está cumprindo a função da economia atual em que nós estamos inseridos. Toda essa padronização, esse processo rápido, enfim, essa corrida para esses processos, não são porque nós evoluímos. Não é uma evolução natural da própria técnica, é para atender a função econômica do, do. Gente, me faltou a palavra. Enfim, do sistema econômico do qual nós estamos inseridos. Ah, gente, aqui eu vou entregar a minha idade. E como eu sou sem graça também. Aqui vocês veem que tá trocado, né? Carinha atrapalhado, que alegrava a nossa sessão da tarde. Gente, viu a sessão da tarde? Que no caso é o Beethoven, o compositor. E aqui o Beethoven, do cachorrinho da sessão da tarde, com o famoso compositor alemão. Caso alguém aí seja jovem demais e não assistiu Beethoven, era um cachorrinho meio sapeca, que botava a família em várias confusões, mas que no final do filme sempre salvava a família dos bandidos. Enfim, aí tá.
Aqui eu volto de novo naquela tecla da elitização da arte, da usar a crítica à indústria cultural como uma forma de buscar elitizar a arte. Já tive de ouvir, mas a pessoa só tu pergunta uma sinfonia de Beethoven ou Mozart e ela só conhece uma porque viu no filme, nem sabe que é Mozart, que é tal pessoa, porque viu um filme qualquer. Gente, que bom que um filme qualquer, um filme considerado ruim, um filme que não te leva a pensar tanto assim, te acrescentou algo, te trouxe um estilo de música diferente, te apresentou a música clássica. Às vezes é só assim que aquela pessoa vai consumir a música clássica. Sabe? Sai do seu local de privilégio e tenta compreender que nem todo mundo tem a mesma estrutura, a mesma formação. Até certa idade, para mim, Beethoven era esse cachorro apenas. Claro, depois a gente vê na escola, nem todo mundo vai à escola, por N situações. E eu vi música clássica, eu ouvia em filmes não considerados bons, filmes qualquer. E eu sempre achei interessante. E foi de ver nesses filmes que foi chamando minha atenção. E não queria dizer que quando eu ouvia e eu gostava, eu sabia de quem era. Mas é por você ir ouvindo ali, mesmo naquele filme tão vazio, que não desafia o seu senso crítico. E que chato seria se todo filme que nós consumíssemos tivesse essa função, não é? A vida já é pesada demais, mas enfim. E foi de ver nesses filmes que hoje em dia eu amo música clássica. Eu estudo ou eu preparo essas aulas para vocês ouvindo música clássica, sabe? Então, às vezes não importa como veio até você, não importa como a arte veio até você, o importante é que ela veio. Seguindo, o efeito harmônico isolado havia obliterado. Na música, a consciência do todo formal, a cor particular na pintura, a composição pictórica, a penetração psicológica no romance, a arquitetura. A tudo isso deu fim à indústria cultural mediante a totalidade. Na totalidade, a indústria cultural acabou com todos esses pontos, segundo eles. Embora nada mais conheça além dos efeitos, ela vence sua insubordinação e o submete à fórmula que substitui a obra. Ela atinge igualmente o todo e a parte. Segundo ele, a indústria cultural, por atingir tudo isso, atingir a pintura, a composição, o romance, a arquitetura, ela já substituiu a obra, já não há mais a obra que nos instigue, ela já é justamente aquilo, a obra virou uma fórmula. E ela atinge a todos. Ela é democrática a todos. E em toda parte. Isso aqui eu vou ler para vocês porque eu quero fazer uma pergunta. Para o consumidor, não há nada mais a classificar que não tenha sido antecipado. Gente, esse slide está torto, eu que estou com sono. Enfim, para o consumidor, não há nada mais a classificar que não tenha sido antecipado no esquematismo da produção. A arte sem sono. Voltando, gente, para ele, não é nada mais que a gente possa adiantar. Tudo já está antecipado, tudo já está entregue e mastigado para o consumidor. Continuando, a arte sem sonho, acho isso bem impactante. Destinada ao povo, realiza aquele idealismo sonhador que é longe demais para o idealismo crítico. A arte sonhadora era demais para o idealismo crítico. Então, segundo a arte agora, ela é sem sonho, ela é aquela fórmula que a gente viu antes que substitui a obra. Mas agora vamos à minha pergunta para vocês. O que é arte para você? Aqui eu tenho vários exemplos de coisas que a gente considera arte. Tenho justamente uma pintura da Frida Kahlo, uma fotografia, um poema de Mário Quintana, artesanato, a fotografia de um
de um concerto, grafite. E me responda, o que é arte para você? Eu não estou te perguntando o que é arte em Platão, o que é belo em Nietzsche. Eu não estou dizendo, eu estou falando da sétima arte. Não, não estou especificando. Eu quero saber, para você, o que é arte? Qual a função da arte? A arte, ela deve ser política? Ela não deve ser política? Ela deve te causar alguma emoção? Ela deve ser autoexplicativa? Ou ela não deve precisar de explicação? Gente, perdi o fio da meada. Não deve precisar de explicação? Ou ela deve? Sabe? Tipo, para você, para ser arte, tem que estar dentro de um museu, ou justamente para ser arte, você tem que ver em qualquer lugar e você pensa, poxa, isso aqui é arte. Eu não preciso de um marchand, eu não preciso de um que ela esteja dentro de um museu para eu perceber que isso aqui é arte. Enfim, comentem, respondam o que é arte para vocês. Se quiserem, se não quiserem também, só fiquem aí pensando. Se eu tiver causado um questionamentozinho em vocês, uma reflexão, já vai ter sido ótimo. Essa é a minha função aqui, né? Vamos lá. Isso aqui. Quando eu já dei essa aula antes, e quando eu dei, eu não tinha visto ainda no Twitter que o pessoal acha cringe professor que faz meme. E, inclusive, já nem se usa mais cringe. Mas eu tenho essa personalidade, tenho essa garra de querer ser engraçadinha, gente. Então, tá aí. Eu achei engraçado, tá? Aqui a referência, que eu sempre boto para vocês. Deixa eu botar aqui. Foi. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Não esqueçam de curtir, responder a pergunta, se quiserem, e estudar muito, que o Enem tá chegando e eu quero todos vocês na Uni. Agora eu vou parar a gravação. Tchauzinho.